Nesses primeiros 5 dias fora do governo, como é que o senhor está sentindo a carga? Carga leve? Era pesada a carga? Como é que está? Uma fase de adaptação, né? Porque o ritmo de governo é um ritmo muito forte, muito alucinante de agendas e muita tensão, porque você tem que decidir. O mais difícil do governo é a capacidade de decidir. O governo que não decide não é governo, né? Pelo certo ou errado tem que decidir. Mas certo que a gente está num período de transição mental, né, que nós vamos assim, fazendo a virada da página, o esquecimento, que o ex-governador ele tem que se comportar como ex-governador, ele tem que se comportar, não abrindo a boca para as críticas, não se referindo ao atual governador, não se metendo em nada que o governador atual está fazendo, se resguardar a sua posição de ex, né? Isso é muito importante. Mas o governo, mesmo do estado como Rondônia, ele é realmente um governo tenso, que você fica administrando interesses e conflitos, é sempre assim. Interesses e conflitos, coisas e conflitos. E só num tempinho você faz uma coisa boa. E esse processo de desapego se dá assim, no estalo? Foi 7 anos e 3 meses, né, de profunda dedicação. Ele não dá assim no estalo. Você amanhece o dia caçando o que fazer. Você fica assim pensando, o que é que eu tenho para fazer? Aí um dia você vai lá em casa, lá em Ariquemes, vai na cozinha, vê lá o cachorro, vai lá. O dia fica longo. O dia fica longo, vem para o computador, fica assim uma procura de alguma coisa que você não sabe o que é, um certo vazio, né? Mas isso é uma fase de desintoxicação. É igual uma síndrome de abstinência. Você está dependente químico, mental, corporal, espiritual da coisa. E de repente você para, você tem um período de ajuste que o corpo precisa disso, demora algum tempo, né? Eu espero que isso a gente consiga virar trabalhando agora, visitando os municípios, você vai se ocupando e aí você vai esquecendo. O senhor deixou uma marca interessante e disse isso na sua despedida, na transmissão de cargo, a criação de um conselho político estadual. Me parece que é o único estado amazônico que fez isso. Esse Conselho Superior de Governo é lei hoje e nós reunimos a cada 4 meses e cada poder, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Procuradoria do Estado, promotores, Defensoria, a Assembleia, cada um expõe os seus problemas, suas dificuldades e analisa os dados econômicos do Estado, né? A gente analisa os dados econômicos. Por exemplo, na última reunião, nós apresentamos os dados econômicos que, historicamente, ele vem diminuindo a capacidade de investimento do Estado. A folha de salário vai aumentando. Ela vem subindo. As despesas vêm subindo. E vai comendo a capacidade de investimento do Estado. Então, isso atormenta tudo. E como é que o governo vai fazer hospital? Vai manter presídio, vai tapar buraco de estrada, fazer ponte nova, né, se a capacidade de investimento é menor. Então surgiu a grande ideia, acho que foi até do doutor Waltenberg, que falou, a única saída, para de fazer concurso. Concurso para atividades meio, você para, agente administrativo, não sei o quê, porteiro, para com isso. E investir em tecnologia, porque a tecnologia vai diminuindo a quantidade de pessoas e aí tem uma tendência a baixar o pessoal no decorrer do tempo, vai baixando e aumenta a capacidade de investimento do Estado. Então, isso foi uma ideia que foi abraçada por todos, lavrada uma ata, e que os poderes, não é o governador que saiu, eu não vou ter mais direito de voz, nem voto, mas os poderes que estão aí vão cobrar justamente esse investimento maciço em tecnologia e segurar um pouco essa concursaiada para tudo, tem que ser mais freado. O governo sem papel. O governo sem papel já é uma economia impressionante, fácil. É difícil substituir o pessoal do carimbo, né? O batedor de carimbo. Porque tem os batedores oficiais de carimbo, bateram carimbo 20 anos, 30 anos, 40 anos. Pá, pá, pá.
Agora não tem mais o carimbo, e aí, como é que ele fica? Fica sem fazer, é deslocado, ele fica vazio. Muitos ficam até no corredor. O batedor de carimbo no estado de Rondônia não existe mais. Há um ou outro local que teimoso que ainda não implantou. Mas esse burocrata dificultoso que amarra a trivialidade dos processos, isso deve desaparecer mesmo, não pela pessoa, mas pela falta de necessidade dele, porque o sistema eletrônico substitui. É tranquilo. Nessa linha, o senhor informou que tinha 1.200 carros para ficar carregando papel. E hoje são 120. Exato. É uma coisa icônica até. Outros ajustes como esse foram feitos durante o governo. Foi esses pequenos ajustes em cima das pequenas coisas que possibilitou o senhor conduzir o governo e entregar ele no azul? Exatamente. A gente sempre pensa em grandes ações para conter despesa, né? Porque o bom administrador não é aquele administrador que gerencia grandes receitas. O bom administrador é aquele que sabe administrar a despesa. Sabendo administrar a despesa com parcimônia, de tudo, passagem aérea. O pessoal tem uma mania de pegar passagem, um convitezinho para um seminário, um simpósio, não é? Um fórum, congresso. Essas coisas o cara tem que bancar do bolso, porque é um investimento nele próprio, não é do governo. Há um congresso, não sei aonde, em Belém, e é tudo longe, só praia, ou cidade turística, ou em Natal, em Foz do Iguaçu, não sei o quê, tudo caro. Então, é um congresso que a pessoa vai lá para investir nele, ouvir, dar uma palestrinha, ouvir, ficar na dele e faz um pouco de turismo, fazer uma compra lá na Cidade de Leste, no lado do Paraguai, coisa tal. Mas não chegando aqui, essa pessoa não transmite o conhecimento para ninguém. Então, é um investimento morto. Eu fui cortando isso dentro do possível. No começo, o senhor tentou estimular que a pessoa, quando voltasse, virasse um multiplicador desse aprendizado. Mas não multiplica, não. Não funciona. Não multiplica. Então, eu creio que a preparação de pessoal tem que ser feita no chão da fábrica, no chão do ambiente de trabalho. Ali mesmo, os mais experientes, ou traz um de outra secretaria, ou outro de um estado vizinho, convidado para dar uma palestra internamente para o pessoal, para levantar a moral, para ensinar coisas, assim sentado assim mesmo num salão comum, no serviço, muito maior resultado. Com os professores. Trazer sumidades internacionais para dar uma palestra para os professores, fazer aquelas festas grandes em locais turísticos no estado de Rondônia, põe lá 500 mil professores, 2 mil professores, né, para aqueles palestrão vazio, um conversando, outro sai para fora, não tem nenhum proveito. A preparação do professor tem que ser lá no Centré, ali depois de Ouro Preto, a pessoa ficar internada lá, comendo e dormindo 7 dias, com professores ali, pode trazer de fora um ou outro, e os daqui mesmo ensinando como é que dá uma aula boa. Regime de sala de aula. Regime de retiro espiritual. Ali dentro, internado, só falando naquilo, e um fala, outro fala, vem aqui à frente, você fala, entendeu, é assim que tem que ser. Não adianta ficar fosforizando essas ideias malucas para fora, isso não resolve. Isso apenas serve para uma pessoa pegar um diplominha que participou daquilo, leva para casa e não tem proveito, não é? Suas ideias e seus projetos do Bloco Brasil Central foram divulgadas na revista recente que o Brasil Central publicou. O senhor acredita que Rondônia deu exemplo em termos de resgatar alunos que estavam dentro do quadro de evasão, que é um dos maiores do país aqui na Amazônia? Exatamente. O ensino médio do Brasil é o grande gargalo, é uma situação dramática do ensino médio brasileiro. O ensino médio brasileiro tem que a evasão é extraordinária, a quantidade de menino de 15 a 18 anos fora de sala de aula, que abandona a sala de aula, porque a sala de aula é chata, a sala de aula é desinteressante, a rua é mais gostosa, o ficar mexendo com o Facebook ou com outro sistema é muito mais emocionante. Então, por que ficar na sala de aula tradicional, como se diz professor José, esqueci o sobrenome dele aqui de Portugal, ele fala o seguinte, que a nossa escola é do século XIX, nosso professor é do século XX e nosso aluno é do século XXI.
Então a escola é a mesma, aquela escola estilo, as escolas de padre e freira do século XIX, do Império. O nosso professor está no século XX e o menino está no século XXI, na quarta Revolução Industrial. Então ele não combina, não encaixa, porque a escola é velha, né? O estilão velho, e o professor é do século XX. E ele está vivendo no século XXI, do celular, do Google, enfim, do WhatsApp, né, do Instagram, e procura tudo, encontra música, show, ele posta coisinhas e todo mundo vê e ri, fica feliz. Então ele fica muito mais satisfeito. Então nós temos que rever o modelo de escola do Brasil, ajustar isso tudo, porque fundamentalmente o professor tem que ensinar. A respeito disso, o senhor lançou um programa na Educação do Estado que distribuiu tablet para professores. Que resultado o senhor tem nesse trabalho? Esse está em avaliação ainda, até o Instituto Positivo é o que nos forneceu esse material, né? Então a gente está forçando muito o professor a aprender a postar a aula de amanhã, hoje, a postar questionários e fazer um banco de prova, um banco de perguntas e outras coisas, e tirar dúvida e filmar aulas resumidas de 10 minutos. Quer dizer, tirando o professor do século XX para colocar no século XXI junto com o aluno. Exatamente. Um professor que posta um resumo de uma aula de matemática, assim, bem resumidinho, ele mesmo gravando com o celular, e posta para os alunos os principais pontos de uma aula de matemática, física, química, bem exemplar, em 10 minutos, não passe disso. O proveito é enorme e que passa tarefas e interage com o aluno. Isso aí é fantástico. Como é que o senhor vê hoje as bases para um reajuste? Quando os juízes federais vão à greve, quando o ministro Dias Toffoli impede reajustes de procuradores, o senhor tratou desse assunto uma vez no blog. Como é que o senhor analisa tudo isso? A questão brasileira, ela tem que ser passada mais cedo ou mais tarde por uma alteração, uma reforma, uma Assembleia Nacional Constituinte que possa definir gratificações e salários do servidor público brasileiro, não é? Desde as suas aposentadorias, umas precoces, e até mesmo esse mundo de penduricalhos que entra no serviço público, né? Como existem servidores que recebem altíssimo salário no Senado, no Congresso, na Câmara dos Deputados, em Câmara de Vereadores, e muitos outros alas que não se conformam com a carreira típica de Estado, que é em torno de 30 e poucos mil. Não ficam satisfeitos, querem mais, vai inventando moda e vai inventando coisas e vai chegando. Enquanto o outro, por exemplo, aqui no Estado, eu recebi os agentes administrativos, eles ganhavam menos do salário mínimo. Eu que consegui chegar ao valor do salário mínimo e mais uma gratificaçãozinha para chegar aí aos R$ 1.500 por mês. Então, isso tudo tem que ser revisto. Um patamar, sabe? Porque essa elite brasileira que ganha altos salários, eles nunca acham que ganham altos salários. Nunca acham que ganham altos salários. Para ele está tudo pouco. Porque o dinheiro é o seguinte, quanto mais tem, mais você gasta. Você está numa casinha pequena, você quer comprar uma casa maior. Você está num carrinho velho, você quer um carro novo, bonito. Você está com a calça jeans velha, mas você vai no mercado e compra uma nova. Então o dinheiro não tem limite. Você gasta tudo que tem. E assim vai a vida, né? Mas se você te ganhar uma base salarial compatível com o Brasil, que possa combater a desigualdade de renda, assim, de uma maneira muito corajosa, isso é muito importante. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, quando os estados brasileiros vão caindo em efeito dominó. A quebradeira dos estados brasileiros, aí vem a reforma da Constituição, por necessidade, como foi feito na Grécia, foi feito na Irlanda e outros países do mundo que estão se ajustando, não é? Mesmo os ricos estão ajustando, mudando o comportamento, as regras de convivência, que o mais importante de tudo é o serviço público atender bem o cidadão. Antes de entrar no plano de candidatura, o senhor esteve no México, naquela conferência de ambiente, e vem falando de uma utopia aqui em relação a crédito de carbono e outros assuntos.
No bloco Governadores da Amazônia, o senhor já expôs isso aí. Como é que é o pensamento do senhor a respeito dos créditos ambientais e da política de controle de emissão de gases no mundo? Esse é um tema que eu entrei de boca nele e participei do GCF, que é Governo, Clima e Floresta, que é uma organização internacional de estados subnacionais, como todos os estados da Amazônia, a Amazônia peruana, a equatoriana, a Indonésia, o Canadá, alguns estados americanos, o México, fazem parte, onde essa responsabilidade sobre a água, está vendo aí São Paulo e muitas cidades brasileiras falta escassez. Brasília não tem água. Então, isso é uma realidade que está diante de nós. É de voltar a preservar, a plantar. E a floresta amazônica, no consórcio do Brasil, consórcio da Amazônia, o foco é a Amazônia. Porque ela é distorcida, porque o que fala na Amazônia, lá fora, é como se fosse uma grande região deserta, cheia de índios, cheia de tudo. Nós queremos vender, juntar os estados e fazer uma mídia internacional da Amazônia, com a mesma cara, todos nós pagando. Rondônia paga, Amazonas paga, Acre paga, e sai uma cara, uma mídia amazônica, né? Para a gente promover a Amazônia e com isso atrair turista, o turismo, e essa floresta será rica se vier turistas explorar das mais diversas áreas. Turista de contemplação, turismo de pesquisa científica como aves, né? Turismo de belezas naturais, de aventuras, de rios, de visitação. Mas tem um enfoque do Brasil que é mais barato você sair de São Paulo para ir em Nova York ou Miami ou aqui em Buenos Aires do que vir para a Amazônia. Uma passagem daqui lá comprada amanhã é R$6.000. Então, lá você vai para a Argentina por 900, se tirando com um pouco de antecedência. Então, não tem a menor lógica, o cara vai deixar de ir para Buenos Aires e ir para o Chile, né? Do que vir aqui para o mato, mosquito picar e tudo mais, e ele fala, não, eu vou para outra região, vou para Colômbia, vou para Cartagena, vou para isso, aquilo outro. Então, a Amazônia está ainda muito pouco visitada, não há grandes incentivos, e eu acredito o seguinte, que nós temos nós começarmos a buscar esse incentivo. Eu acho que os incentivos de compensação ambiental, por preservação para os mais pobres, nós devemos criar fundos nossos. É pouco dinheiro, mas você dá o que você tem para incentivar o índio, o caboclo, o extrativista, pequenos créditos para eles, levar a internet para eles, levar algumas outras vantagens e chamar esse povo amazônica para uma conversa. Colocar na mesa, porque eles existem, são excluídos, não conhecem ninguém, jamais vai num palácio, jamais é recebido. Então, a gente tem que buscar esse povo para ele nos promover. Ele dá o testemunho, né? Porque a tática da promoção da Amazônia tem que ser a tática das igrejas evangélicas, a tática de testemunhar. Eu era, na igreja evangélica, o cara lá era drogado, batia na mulher, furtava, ia preso, aí ele chega que se arrependeu de tudo. Restaurado. Restaurado. E nós temos que mostrar. A palavra não é minha, não é de uma moça bonita, de uma modelo, não. A fala tem que ser do caboclo, do índio. Ele falar para o mundo, né? A rigor, pintado. Ele vender a Amazônia, ele falar, ele remando. O menino ir para a escola numa lancha. O remo, aquele ritmo, aquela beleza, né? E ali ele bate a foto e mostra. É isso que nós temos que mostrar.